Olá, povo de Deus, terça-feira, 27 de dezembro de 2022, São João, apóstolo e evangelista, terceiro dia na oitava de Natal. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João 1, de 1 a 4, e João Evangelho 20, de 2 a 8. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se, e nós a vimos, e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Temos hoje os 4 primeiros versículos da primeira carta de João, que a tradição atribui ao mesmo João, autor do 4º evangelho. Koinonia é a palavra comunhão em grego. Koinonia era um ideal de vida comunitária presente nos escritos joaninos. Neste breve prólogo à sua primeira carta, João exorta os cristãos para entrarem em comunhão com aqueles que, como ele, foram testemunhas oculares do Verbo encarnado. O fundamento de sua exortação está exatamente no fato de que os primeiros ouviram, viram e tocaram a palavra da vida. João fundamenta a fé cristã no Verbo da vida, de que dá testemunho indicando e descrevendo de modo sintético as suas etapas essenciais. Tudo começa com a experiência pessoal do apóstolo no contato com Jesus. O que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos, e as nossas mãos tocaram relativamente ao Verbo da vida. Esta experiência torna-se testemunho e exemplo coerente, anúncio corajoso que gera comunhão entre aqueles que o escutam e abraçam a fé, e comunhão com o próprio Pai e com seu Filho Jesus. E esta comunhão, por sua vez, gera alegria do coração. João 20, 2 a 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Neste texto temos uma síntese dos acontecimentos verificados na manhã da Páscoa, em que são protagonistas Maria Madalena, Pedro e o discípulo amado. A noite espiritual em que tinham mergulhado os apóstolos está para dar lugar à experiência de fé, que começa junto ao túmulo vazio, sinal da presença do ressuscitado. Ao receberem a notícia de que fora retirada a pedra do sepulcro e de que o corpo de Jesus lá não estava, Pedro e João foram verificar o que sucedera. A sua corrida revela amor e veneração e faz pensar na igreja que procura sinais visíveis do Senhor, especialmente quando se encontra em dificuldade e não consegue vê-lo. O discípulo amado chega primeiro do que Pedro ao sepulcro, mas é Pedro quem entra por primeiro.
Depois de observar a ordem das várias coisas que se encontravam no sepulcro, o discípulo amado abre-se à visão da fé, acreditando nos sinais visíveis do Senhor. Viu e acreditou. Ainda não é a fé plena na ressurreição. Isso só acontecerá quando o seu espírito se abrir à inteligência das Escrituras, quando vir a pessoa do Senhor e receber o dom do Espírito Santo, isto é, quando tiver percorrido todo o itinerário da fé. A tradição identifica o discípulo com o João Evangelista, tese um tanto questionada nos dias de hoje, o discípulo amado e João Evangelista. Porém, esse trecho de hoje foi escolhido para celebrarmos o dia de João Evangelista, que foi um personagem fundamental na igreja primitiva. Seu evangelho nos leva a acreditar em Jesus, Messias e Filho de Deus. O seu símbolo é a águia, porque, como refere uma sentença rabínica, a águia é a única ave que consegue fixar o sol sem cegar. Para João, o sol é Cristo. A sua presença na comunidade descobre-se pela contemplação e pela inteligência da palavra de vida. A vida, na sua realidade mais profunda, é a vida eterna, que estava junto do Pai e que se manifestou a nós. Jamais contemplaremos suficientemente este mistério de vida que se tornou perceptível para nós em Jesus, Filho de Deus, a vida eterna que estava junto do Pai. João faz-nos compreender quanta profundidade se encontra na pessoa do Filho, na sua união com o Pai, na sua comunhão com Ele, na encarnação, e tem por objetivo tornar-se participantes nesta comunhão divina. Estamos em comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A encarnação aconteceu em vista da comunhão. Isto é espantoso. A carne é causa de divisão. Por causa dela, estamos num lugar e não no outro. Podemos chegar até as pessoas queridas pelo pensamento, mas a carne impede-nos estar em comunhão com elas. E quantas discussões, litígios e divisões por causa dos bens materiais. O Filho de Deus, ao assumir a nossa carne, tornou-se o meio de comunhão. E tornou a nossa carne um meio de comunhão. Tudo o que assumiu se tornou instrumento de comunhão com Deus e entre nós. Na Eucaristia, onde a carne de Cristo se põe ao serviço da comunhão, fazemos a comunhão, isto é, recebemos a comunhão com o Pai e a comunhão entre nós. Para isso, Cristo teve de sacrificar a sua carne, teve de entregá-la aos inimigos para fazer dela um sacrifício perfeito. Então a vida mostrou toda a sua força. O evangelho de hoje leva-nos até a Páscoa, mostra-nos a meta alcançada. A vida venceu a morte e manifestou-se. O que João viu foi esta vitória da vida manifestada no sepulcro, pelas ligaduras, pelo sudário. O corpo de Cristo já não está no sepulcro porque a vida triunfou. Mas Jesus encarnado está sempre conosco, porque a vitória sobre a morte foi alcançada para nós. Uma outra lição que podemos tirar do evangelho de hoje é o respeito pelos carismas, que são muitos na igreja, para o bem da mesma igreja. João, que tem o carisma da profecia, é respeitado por Pedro, que tem o carisma da instituição. O respeito pelos carismas e a partilha na busca comum dos dons do Espírito permite-nos penetrar no mistério, reconhecer os sinais do ressuscitado. Um beijo no seu coração.